Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos e ao nosso CID Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Economia e também leciono a parte de Geografia e de Atualidades, e nós vamos estar aqui analisando junto com você, né, o edital para professor do Rio de Janeiro, da mesma forma que nós vamos aí desenvolver todo o conteúdo para você referente a esse edital. Nós escolhemos começar por um assunto que é um assunto mais palatável, né? Nós sabemos que lá o edital começa por uma parte que é a parte de geografia física. Nós vamos inverter esse raciocínio, vamos jogar a parte de geografia física, cartografia, né? Mas também relevo e outras partes por final, e vamos começar aí com uma parte mais palatável para todos nós, até que a gente pegue aí, né, o ritmo de estudo e pegue o gosto pela disciplina de geografia, para que a gente possa realizar uma boa prova. Então nós vamos começar lá pelo nosso tópico de população. Na nossa aula de hoje, nós vamos verificar aí os conceitos fundamentais de população, ok? E aí, na sequência, a gente vai avançando para tentar entender a teoria demográfica e a dinâmica demográfica brasileira. Beleza? Então vamos lá, pessoal, não vamos perder muito tempo não, né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho, né, de geografia para você a respeito de população, nós vamos começar lá com aquilo que nós chamamos de conceitos fundamentais. E aí nós temos uma série de conceitos fundamentais para a gente poder entender a disciplina. O primeiro conceito lá fundamental é aquilo que nós chamamos de área ecúmena. Área ecúmena é a área densamente ocupada pelo ser humano. Um exemplo muito claro para você é o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde nós temos mais ou menos aí 600 habitantes por quilômetro quadrado. Ora, se eu tenho 600 habitantes por quilômetro quadrado, isso só é possível dado a um processo de verticalização das grandes metrópoles brasileiras, ou seja, de crescimento dos prédios, né, crescimento vertical, que permite, então, uma concentração demográfica muito maior. Então, nosso primeiro conceito aqui, né, é lá o conceito, né, de área ecúmena, e nós havíamos dito que essa área ecúmena é uma área densamente ocupada. Perdão, corrigindo aqui. Densamente ocupada. Bom, se nós sabemos então, né, que a área ecúmena é uma área densamente ocupada, ela tem uma grande densidade demográfica. E densidade demográfica é a quantidade de habitantes dividido pelo espaço, nesse caso, dividido por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente pode dizer que aqui eu tenho uma densidade demográfica, uma densidade demográfica elevada. Ou seja, é uma área densamente ocupada pelos seres humanos. Daí deriva um outro conceito que nós chamamos de área anecúmena. A área anecúmena é aquela área que não é densamente ocupada. Normalmente áreas florestadas de floresta densa, como a Amazônia brasileira, áreas de elevada altitude, né, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, mas também a área de desertos, como o deserto do Atacama no Chile ou o deserto do Kalahari dentro da África, ok? Então aqui nós temos um outro conceito, que é o conceito de área anecúmena, que é uma área pouco ou não ocupada pelos seres humanos, né? E, portanto, né, com uma densidade demográfica baixa ou nula. Bom, então nós temos aí, pessoal, dois conceitos importantes até agora para nós compreendermos o nosso conteúdo de população.
Lembrando para você que quando nós estamos falando de população, nós estamos falando, né, de teorias demográficas, do comportamento demográfico. E lembrando para você que a palavra demo significa população, daí, por exemplo, né, o Instituto, né, que vai tentar estudar a geografia brasileira, que vai ter um departamento muito específico sobre demografia, sobre comportamento populacional. E lembrando que grafia é escrita, estudo, né, e, portanto, a parte de demografia vai estudar o comportamento das populações. Temos, então, dois conceitos fundamentais. O primeiro deles, de área ecúmena, que é uma área densamente ocupada, de uma densidade demográfica elevada. Por um outro lado, eu tenho a área anecúmena, que é uma área pouco ou não ocupada. Precisamos, então, agora entender o conceito de população absoluta e de população relativa. Então, vem para cá comigo. Vamos apagar para a gente ter espaço para comentarmos mais esse tópico. Lembrando para você que nós estamos dando continuidade aos conceitos fundamentais. Tudo bem? Bom, então nós temos aqui agora, né, a condição, né, de população absoluta e de população relativa. Quando nós falamos de população absoluta, nós estamos falando da quantidade efetiva de habitantes de uma determinada porção do espaço geográfico. Exemplo, né? A população absoluta do Brasil vigora mais ou menos aí em torno de 200 milhões de habitantes. A população da cidade do Rio de Janeiro, absoluta, é em torno de 6 milhões de habitantes. Portanto, população absoluta é a quantidade efetiva de habitantes de um dado espaço geográfico qualquer. Por que nós estamos utilizando a quantidade efetiva? Porque nós podemos ter, por exemplo, alguém que tenha nascido no Brasil, né, e que hoje mora no Canadá. Então, ele é população absoluta do Canadá e não do Brasil. Ok? Se nós sabemos, então, que população absoluta é a quantidade efetiva de habitantes de uma determinada área geográfica qualquer, nós temos que entender agora o conceito, né, de população relativa. A gente aprendeu lá, né, com o professor Sidney, que se é relativo a alguma coisa. E nesse caso, será lá, né, a população em relação ao espaço geográfico. Ou seja, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Essa quantidade de habitantes por quilômetro quadrado também é chamado de densidade demográfica. Então, população relativa é lá a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Nós sabemos que neste caso, né, será lá a população dividida pelo espaço. Nós chamamos a população relativa também de densidade demográfica. Então, repetindo para você, para o conceito ficar aí bastante claro, né? Nós temos lá o conceito de população absoluta. População absoluta é a quantidade efetiva de habitantes de um determinado espaço geográfico qualquer. E eu tenho lá o conceito de população relativa. Nós aprendemos que a relação se dá entre duas variáveis, e nesse caso será a quantidade de habitantes, portanto de população, em relação à área, ou seja, em quilômetros quadrados. Traduzindo isso, né, população relativa é a quantidade de população dividida pelo espaço, ou seja, quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, que nós também podemos chamar de densidade demográfica. Se compreendemos aí o conteúdo a respeito de população absoluta e também de população relativa, podemos entender agora o conceito de país ou área populosa e país ou área
povoada. Os conceitos são diferentes e de muito fácil compreensão. Então vamos lá, vamos entender isso aqui também. Então apagando aqui, nós vamos trabalhar lá agora o nosso conceito relativo, né, a país populoso e a país povoado, né? Então nós temos aqui país populoso e aí vem a pergunta: o que é um país populoso? É aquele que tem uma grande quantidade absoluta de habitantes. Ou seja, né, é aquele nosso conceito relativo lá atrás de população absoluta, ou seja, a quantidade efetiva de habitantes de uma dada região. Normalmente se considera mais de 100 milhões de habitantes um país como populoso. Então, país populoso é aquele que tem uma grande quantidade de população absoluta. Normalmente o critério, né, aceito pela maioria dos geógrafos, seria aí mais ou menos em torno de 100 milhões de habitantes. Né? Um país que tenha mais de 100 milhões de habitantes, via de regra, é considerado um país populoso. Eu quero chamar a sua atenção, contudo, né, que há uma diferença entre país populoso e país superpopuloso, né? Então vamos botar uma observação aqui para você, né? País superpopuloso. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o conceito de superpopulação, ele não está relacionado somente à quantidade absoluta de habitantes de um determinado local. Ele está ligado não só à quantidade absoluta elevada, porém, né, há uma condição em que a maioria da população não tem as condições mínimas para uma sobrevivência considerada digna. Via de regra, a ONU considera que toda a população que tem uma renda, né, de parte dessa população inferior, né, a $1 ou $2 por dia está numa condição de pobreza extrema ou de miséria. E essa pobreza extrema e miséria relacionada a um contingente populacional muito grande cria o conceito de superpopulação. Então, um país superpopuloso seria aquele que tem uma grande população absoluta e condições de vida precárias para a maioria da população. E aí um exemplo claro disso para você, né, é lá a Índia, né? Lembrando que a Índia tem 1 bilhão de habitantes, né? E a Índia é um país que tem a maioria da sua população numa condição muito próxima ou dentro da pobreza extrema e da miséria. Então, repetindo para você, né? Um país será considerado populoso quando ele tiver uma grande quantidade de população absoluta, né? Nesse caso aqui, o critério normalmente utilizado é quando o país tem mais de 100 milhões de habitantes. A diferença entre um país populoso e um país superpopuloso não está somente no critério da população absoluta, mas é o critério da população absoluta e as péssimas condições de vida da maioria da população. Portanto, um país superpopuloso seria aquele que teria uma grande população absoluta e condições de vidas precárias, né, para a maioria da sua população, o exemplo que nós utilizamos aqui da Índia. Mas falta a gente entender o conceito de população relativa, também chamado de densidade demográfica. Então vem para cá. Entendemos lá, né, o conceito de população absoluta e de país populoso, precisamos agora entender o conceito de país povoado. Então vamos lá, país povoado. O país povoado, pessoal, é aquele que tem, né,
uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, que tem uma grande população relativa, ou seja, que tem uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né? Isso aqui significa a mesma coisa de ter uma grande densidade demográfica. Bom, não necessariamente um país que seja povoado é populoso. Lembrando, país povoado é aquele que tem uma grande população relativa, que nós já aprendemos ali atrás, né? Que se trata da quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, é a mesma coisa que densidade demográfica. Olá, meus amigos! Você que está estudando para o concurso do IBGE, você que quer ficar super competitivo, você que quer continuar assistindo essa super aula do professor Alex Mendes, né? Convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, de novo, completaço, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. Exatamente 10 mensalidades de R$ 25,00, você tem um curso completaço, super competitivo, com professores top de linha no site. Então, convido vocês aí a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, e fazer sua matrícula. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, porque eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque aqui no Lá Concurso a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Clique lá.